Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom receber você aqui em mais uma aula da catequese para o fim da treta. E a gente vem falando sobre a linguagem, né? Que inclusive eu trouxe na primeira parte a questão de que biblicamente isso está bem relatado da briga espiritual. Anjo não tem forma, né? E a grande guerra mencionada em Apocalipse 12 é uma briga de linguagem. Quando menciona lá guerra sangrenta, anjos não tem sangue, não tem matéria para sangrar, mas é uma batalha dolorosa, terrível, porque as palavras têm uma força muito grande devido, né, ao alto grau intelectual, a esta capacidade. Por isso que você cai em tentação, meu amigo. Entendeu? Você pensa assim, eu caí, né? Não, eu concordei, né? Nem percebi, mas o ponto é que havia aí uma sugestão vinda, né, na sua mente, eu vou fazer isso, tal. E você negociou com esse negócio. Você sentiu mediante um fato físico ou uma palavra ouvida de uma pessoa e começou dentro de você uma briga aí. Então existe esta sugestão. Primeiro que tua carne começa a brigar, né? A grande luta do ser humano. Mas para muitos de nós, no início de nossa vida espiritual, que nós estamos enfrentando é o demônio. Depois, o vislumbre do mundo. E por fim, o grande inimigo que nós temos, que somos nós mesmos, né? Aquele mal dentro de nós, que a gente enfrenta a nossa carne para superar e crescer cada vez mais no amor. Então, existe uma luta interna dentro de você, existe uma sugestão aí, ó. Mas a linguagem, né, que a gente mostrou, aquela que desuniu os homens em Babel, aquela que reuniu os homens em Pentecostes, e esta é a linguagem que a igreja tem de transmitir. Esta é a linguagem cujo qual nós temos de falar, né? Esta linguagem do Espírito Santo, esta linguagem do amor. Bom, se esta linguagem de Pentecostes é a linguagem que reúne, é a linguagem do amor, esta linguagem veio de Deus. E Deus é o primeiro que falou. Gênesis capítulo 1 vai falar da voz de Deus, né? Deus disse, faça-se. Então, a linguagem é uma coisa divina. Então não pode sair de nossas vozes a mentira. Quando eu dou a catequese de adultos, eu deixo o 8º mandamento como a escada para o 1º, 2º e 3º. Lembre-se, eu explico que há uma linha hierárquica do 1º ao 10º, de importância mesmo, mas em tempos onde as pessoas têm dificuldade para saber que o pecado é pecado, existem corações extremamente materialistas, então eu me foco em ensinar de que, primeiro, a questão ética, mostrar como é que a coisa se desenvolveu ao tempo, ao homem, a busca da felicidade, compreensão da liberdade, compreensão de sociedade, compreensão do que é o seu papel no mundo, o homem nesta busca, até que a gente consegue, depois de explicar que o pecado não é uma coisa que Deus simplesmente olhou para o ser humano e falou assim, eu vou sacanear, né? Vou dificultar a vida dele. Vou colocar algumas coisas que ele vai gostar muito, mas eu não vou deixar ele fazer muito, porque senão eu vou mandá-lo para o inferno. Não é nada disso. A questão é muito séria, né? Quando o ser humano, dependendo das práticas boas a princípio, ao qual ele faz,
elas quando caem num excesso, elas criam um problema. E quando elas caem na falta, elas criam um outro problema. E isso não foi, a princípio, definido pela igreja, isso é percebido. No Antigo Testamento isso se percebe várias vezes, mas estas definições de vícios e virtudes estão lá nos filósofos. Aristóteles está muito bem desenvolvido a coisa. De modo que nós não podemos simplesmente afirmar, né, uma brincadeira que Deus teria feito com os homens, porque poxa, tal coisa é tão bom de fazer, né, dá tanto prazer, queria fazer mais, mas a igreja fica proibindo, por que não pode antes de tal momento, por que a gente tem que esperar, será que já não é amor? Então, para poder explicar e efetivamente as pessoas entenderem, eu tenho que fazer todo esse caminho. Então aí eu passo pelos 7 pecados capitais, que deixa tudo muito mais claro, as tendências que geram no seu corpo. Hoje, felizmente, apesar de toda a confusão e apesar de que nós precisamos entender que nós não estamos mais numa cultura cristã, ainda se percebe que essas coisas são viciosas, e os 7 pecados capitais, que já eram percebidos talvez com outra... Tem vídeo aqui no canal explicando esse desenvolvimento, que antes eram 8, já teve um que foi até mais, né? Quem é que elaborou a definição e foi percebendo até a gente chegar em São Gregório, que definiu os 7 pecados capitais, né? Mas para chegar nesse desenvolvimento, isso aí tem vídeo no canal, você encontra aqui facinho, né? Mas para chegar nisso foi se percebendo essas coisas e percebendo que existem vícios e virtudes, e que para um lado e para o outro a gente consegue, se mantendo no meio, perceber que a virtude está ali no meio. E o que isso tem a ver com a linguagem? Tem a ver de que a grande briga hoje, atual, é que muita gente utiliza da linguagem, do discurso, como sempre se usou, mas hoje existe uma força militante entendendo muito bem que, primeiro, precisa se divulgar o que se quer como se fosse a virtude, como se fosse o bem, o correto a se fazer. Segundo, precisa se criar um grupo também, ou o mesmo grupo, para atacar, combater aqueles que vão contra, né? E com aqueles grupos que estão crescendo, que estão contra os nossos planos, eles têm de ser banidos, têm de ser derrotados, as suas vozes têm de ser caladas. Por quê? Porque eles entendem que estas coisas que estão sendo defendidas por eles são as corretas, e esses outros estão criando um caos social, então devem ser derrubados e retirados. Como disse, né, um influenciador grandão, olha, nós temos que trabalhar pelo diálogo e pela diversidade, porém alguns não merecem. Aí ele identifica esse alguns, que é sempre aquele que pensa todas as coisas completamente diferentes do que ele pensa. Então nós ficamos numa situação assim, de uma guerra de linguagem, de uma guerra, podemos até dizer assim, né, nesse sentido, espiritual, né? Porque você pode só pensar na guerra espiritual quando tem um exorcismo, ou quando se está fazendo uma oração de libertação, né, pelas almas, para que se libertem do pecado, mas e quando ela está sendo emitida pelas pessoas que não estão tendo um ataque demoníaco, uma opressão diabólica? Porque estas coisas acontecem. Mas, para quem já está mundanizado, o que ganharia Satanás em possuir o físico dessas pessoas e ter o controle? Não, se ele já tem um controle
ideológico, se essas pessoas, através de seus planos, das suas metas, das suas vontades, já estão fazendo e seguindo tudo aquilo, então não há mais o porquê dominar, né? Ai, vou tomar o controle, não, né? Só você pensar como estratégia de guerra. Se o final de Apocalipse 12 diz que ele veio para acabar com aqueles que seguem nosso Senhor, ele precisa formar um exército que diga exatamente aquilo que não disse nosso Senhor. E até que tenha a possibilidade de deturpar, por isso que nós estamos aqui. O catecismo para o fim da treta é para isso. É para explicar para você, olha, tem uma forma correta de explicar as coisas. Olha, tem uma forma correta de você enxergar o mundo. Olha, isso que estão dizendo aí fora está errado. O pessoal está confundindo as palavras, eles estão confundindo as coisas. Nós não devemos seguir estas ideias. E o seu político pensa assim, ele está errado. Aconselho a mudar. Reze pela conversão dele. Eu não penso como ele, Leandro. Ele é a oposição. Então façamos aquela oração que fizemos, porque ele se tornou seu inimigo. Então, o nosso combate, é claro que tecnicamente precisa ocorrer um combate dia a dia. Precisamos ter gente que pensa como a gente, eleita, né? E nos diversos cargos públicos, não apenas nos cargos de voto, ok? Precisam estar em outros patamares aí, em outros locais, nos pontos administrativos, jurídicos, que a gente não vota para toda essa galera aí. Seria impossível votar em todo mundo. Como é que nós íamos votar, né, em todo o administrativo, de todos os lugares, de todas as posições, se vira e mexe, se muda um cargo executivo, muitas vezes algumas comissões, alguns ministérios voltam a existir, deixam de existir, né, são retirados ou são modificados, não teria como, né, toda isso daí. O outro ponto é que a falta de gente cristã, católica, começa a fazer dentro, né, não só do Congresso, mas do geral, e aí precisaríamos ter também mais católicos, mas não apenas declarantes do catolicismo. Sou católico. Não. Pessoas realmente firmes naquilo que pensam, em todas as áreas. Desde aqui onde nós estamos, né, ou seja, aonde está a internet nós estarmos e crescermos, não apenas eu que faço aqui catequese, mas se tem pessoas que fazem trabalhos com crianças, pessoas que têm música, pessoas que fazem... E aí eu não estou falando da música religiosa, tá? Eu estou falando de música em geral, eu estou falando de trabalhos com criança didáticos, ou de ensino, ou de brincadeiras, e que consigam trazer essas crianças para uma arte superior. Isto é importantíssimo. É importantíssimo. Mas por que, Leandro? Porque quão melhor nós trabalharmos a cultura como um todo, ou seja, quanto mais ela se elevar, quanto melhor for a nossa música no país, quanto melhor for a nossa cultura em geral, não só musical, né, artística num todo, seja artes cênicas, né, quem encena, ou artes plásticas, e com isto influencia as pessoas, e com isto os assuntos tratados por essas artes sejam assuntos relacionados. Não precisa ser um Cristo crucificado, não precisa ser uma imagem de Nossa Senhora, agora você vai entender, mas fatos literários, por exemplo, na literatura, ou numa novela, ou num filme, ou numa série, que comecem a ser pautados por temas cristãos, ainda que não se fale do Cristo, ou seja, que toda a moral cristã esteja envolvida e ela seja a solução do problema, do drama do personagem. Se a personagem sofre por uma questão, ela encontra esta superação
naquilo que o cristianismo sempre ensinou. Esse é o grande problema que nós não temos hoje, né? As pessoas reclamam tanto que as músicas não prestam, as músicas só ensinam pornografia. Os filmes e as séries são lacradores. Eu vejo o quanto o pessoal está reclamando disso. Mas nós precisamos ter a contraproposta. Quer dizer, precisam surgir diretores, atores que comecem a trazer esses dramas humanos de volta, né? Se você gostava de filmes um pouco mais antigos, tem filme bom ainda, mas que traziam dramas comuns do ser humano e faziam com que ele superasse diante de um verdadeiro ato, muitas vezes até de sacrifício, de compreensão do servir, de compreensão da vida e da morte, e que ele não pode permanecer indiferente a isso, mas ele precisa superar as dificuldades e compreender que ele tem uma vida que vai passar, né? Mas que ele precisa fazer algo grande, sim. Esse algo grande não é que ele precisa ser um inventor e modificar a história, mas ele precisa fazer algo que vai mudar a sua história e que vai lhe dar um passo novo, uma vida nova, né? Então, o que falta é isso. E a gente se perdeu porque realmente hoje as histórias estão fraquejando. Histórias, filmes, artistas, né, literatura, a música, elas estão reduzidas a atos. Lembra que eu falei das leis? Atos quase animais. O que eu quero dizer com isso? Bom, na música você percebe rapidamente que a coisa só está relacionada a questões sexuais, a questões de prazeres, e aí algumas dores, né, que o pessoal pode chamar, sofreu a dor da traição. Mas como é que ele resolve? A sua superação está nessas músicas, ou em ficar com várias pessoas, ou em beber muito, né? Ou em dar o troco. Então você percebe que a gente está numa coisa assim de nível meio animal. Nos filmes e séries, a grande preocupação é assim: existe hoje no mundo uma discussão que seria muito sadia, muito correta, né? Porque o pessoal pega problemas sérios. Vamos pegar alguns problemas sérios. Existe um problema de racismo. Existe um problema de violência contra o mais frágil. A começar, né, podemos falar das mulheres. Mas, né, violência infantil, né, e abuso, né, coisas muito sérias. Mas o grande problema não está no tema em que se escolhe. O grande problema está na forma como se resolve o problema, né? Então, a resolução do problema vira um outro problema. E aí, esse pessoal que traz nós vamos questionar isso. Nós vamos questionar, né, pessoas que apanham por conta de suas decisões que talvez não sejam tão boas, né? Talvez sejam um problema, porque olham para a pessoa como uma falha humana. Seja lá qual é o motivo, se é um motivo sexual, se é uma ideia assim. E aí, o problema está na hora da decisão. Do que essa pessoa vai fazer. Quando começa a se decidir por decisões egoístas, onde, por exemplo, no caso, vamos pegar um exemplo aqui, porque senão nós vamos ficar muito aéreo aqui em todos os temas, mas vamos pegar um. Quando você pega um tema relacionado às mulheres, os filmes colocam a mulher depois como uma pessoa que não precisa de ninguém. E não é essa a solução, porque as pessoas precisam umas das outras, né? A gente não pode falar assim: eu sou forte apenas comigo, eu me basto e não preciso de ninguém, porque é assim que eu me fortaleço. Não é. Não é. Homens e mulheres, mas, né, tem agora, eu mencionei quando nós tratamos de sexualidade, né, que as mulheres têm o feminismo, os homens agora têm MGTOW, outros grupos aí que ficam reclamando dessa postura. Então todo mundo quer primeiro reclamar e chorar,
porque não pertence a grupo nenhum. Aí segundo, precisa lutar contra o mundo, né? Precisa mostrar que tem uma força, então eu tenho que enfrentar, porque aí eu vou mostrar, né? Eu vou usar até o termo moderno que se usa, vou mostrar que eu sou empoderado, empoderada. E aí eu vou mostrar, acabar com todo mundo. Sabe o que é isso, gente? Vocês sabem o que é isso? Né? Eu até falei, tem um egoísmo aí, mas mais do que isso, existem nesses homens e nestas mulheres, e nesses filmes estão fazendo isso. Os filmes estão solucionando os problemas a partir disto, né? Por isso que todos eles são chamados de lacradores. Essas pessoas acham que estão despertas, né? Woke, acordaram. Não acordaram coisa nenhuma. Você pode ter 50 anos, você está concordando com essas coisas, você não é nada mais do que um adolescente, porque você é postura de adolescente, né? Uma criança que está saindo ali da infância e entrando para a pré-adolescência, o que ela quer? Ela quer pertencer ao grupo, ela quer mostrar que ela cresceu. E depois, além de mostrar que cresceu, vem a segunda fase, né, da adolescência. Ele precisa lutar contra o mundo, então ele tem que mostrar que ele é revoltado, ele tem que mostrar que ele é forte, ele tem que mostrar que ele tem força para enfrentar tudo. Não, eu consigo. Eu consigo. Não, deixa eu que eu faço. Deixa pro pai. É unicamente comportamento adolescente. Então, o grande problema dos filmes hoje é que eles estão refletindo a sociedade. A sociedade está do mesmo jeito que os filmes estão mostrando. Estas pessoas estão completamente, presta atenção, completamente infantilizadas. Adolescentes, né? E estão sendo produzidos por adultos, né? De 40, de 50, de 60 anos. Né, tem vários diretores juntos, várias pessoas que bancam, né, elas são propagadas por influenciadores, elas se tornam, por conta de, eu falei, questões reais, mas com estas decisões, né, elas se tornam leis sem reflexão nenhuma. A pessoa não reflete o que está discutindo nestas leis. E ela não olha e fala assim, não, nós vamos criar uma lei para melhorar a vida destas pessoas, mas sem piorar a vida de outras, que nem estavam envolvidas nos problemas, que respeitam as outras, mas é colocado como se todo mundo que não segue esta lei agora é um criminoso em potencial. Então aí não é difícil encontrar homens que estão completamente revoltados com algumas leis. Porque o problema não é as mulheres serem protegidas de estupradores, de homens violentos, de maridos espancadores, de pessoas que não, né, que desrespeitam, sei lá, no local de trabalho. Não, estas leis deveriam proteger contra estas pessoas, mas de repente elas também protegem de pessoas respeitosas, que simplesmente disseram, nossa, como você está bonita hoje, e ela já se sente agredida. Ou porque ele olhou para ela e achou ela bonita, simplesmente em algum local, sei lá, na academia, no bar, alguma coisa, e aí ela filmou e viu ele olhando para ela, né? Esse cara tá olhando para mim, eu vou filmar. E aí fica parecendo que o cara é um monstro porque ele olhou para ela. Mas se ele não disse nada, se ele não disse nenhuma besteira, e os homens deveriam saber que não tem que ficar falando besteira para ninguém, na verdade não é nem para mulher, para qualquer pessoa. Você não tem que ficar falando besteira para quem você não conhece. Até para quem você conhece, você deveria respeitar, né? Leandro, mas eu tenho liberdade, a gente brinca. Então aí é outra história, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando destas cantadas baratas, essas idiotices, né? Palavrinha não sei o que e tal. Então, tem de ter o respeito. A própria igreja fala não cobiçar a mulher do próximo. Mas eu não sei se é a mulher do próximo. Então, se você não sabe, não cobiça, porque pode ser que ela seja. Então cala a tua boca. Agora, o homem olhou, achou a moça bonita, admirou, não fez nada, não quis bater em ninguém, não quis, tá de longe. Aí ela filma e coloca ele como se ele fosse um bandido. Nós não estamos criando um problemão aí, né? Nós não estamos criando um problema muito maior do que a sociedade precisa carregar. E aí, quando isso acontece, as pessoas param de discutir os problemas reais com essas mulheres que realmente sofrem, que realmente são espancadas, que realmente acabam sendo aliciadas, que realmente acabam sendo ameaçadas ou estupradas, para um olhar.
perdido. Que pode ser um incômodo. É um cara chato, né? Pô, o cara ficou olhando pra mim, que negócio chato, não queria que ele ficasse me olhando, né? Mas isso resolveria que você meu, sai fora, por que você tá me olhando? Ah, sai daqui. O cara já ia, pô, que menina chata, né? Já cortava o cara. Quer ver como as pessoas se preocupam com bobagem? Eu tenho 40 anos, gente. Na verdade 41, mas estamos na década de 40, minha década 40. Recentemente 3 menininhas fizeram um vídeo falando de uma mulher que tem 40 anos, está estudando e ela deveria estar aposentada. Isso aí resolve com um xingo. O que tem que criar uma luta, uma velhofobia? Parem com essas coisas. Toda vez que você fica criando esse negócio de é fobia disto, é fobia daquilo, temos medo daquilo, né? Ai, ele xingou, criticou. E aí ninguém tem uma postura madura para resolver, bastava simplesmente. Eu não sei quem elas fizeram esse vídeo. Me parece que a pessoa não quis nem dar entrevista. Porque é lógico que não tem que dar entrevista. Porque vocês que entram num assunto desse e ficam todo preocupados se essas meninas tinham de ser castigadas. E aí começa o ponto do vídeo de hoje. Nossa, Leandro, mas nós estamos com 26 minutos. Mas eu trouxe tudo aqui só pra... Porque não precisa falar muito tempo de cancelamento. É só pra chegar aqui, né? Bastava ela, né? Se ela quisesse resolver a parada, bastava ela xingar. Vão pra aquele lugar, pronto, tá resolvido o problema. Ela nem se preocupou com essas bobonas. O que vocês acham? Né? Se fosse comigo e falasse assim, ai Leandro, você tá estudando. Né? Você tinha, na verdade, tá aposentado. Eu falava, filha, como vocês são pequenas demais. Eu ia rir. Né? Porque a pessoa olhar para uma pessoa de 40 anos hoje e achar a pessoa velha, ai, são velhos demais. Gente, 50 é o novo 30. Olha as pessoas de 50 anos. Tem um monte de mulher aí, um monte de homem aí postando, os caras na academia, as mulheres, todo mundo bem, todo mundo bonito, todo mundo saudável. Pare com essa bobagem. Pare de ficar sofrendo porque alguém na internet xingou você. Eu recebo xingamento quase todo dia aqui por causa do vídeo, né? A ex-pastora vira católica. Sabe o que eu faço? De vez em quando eu mando uma respostinha lá pra galera. Ô, você é chato, hein, meu? Ou eu dou uma resposta, alguns eu tô ignorando. Porque teve um que quis mostrar que era o bonzão, fiz um vídeo. Aquele vídeo serve pra todo mundo, acabou. Mas não precisa processar, né? É muita coisa. É muita exceção. Por quê? Porque nós nos acostumamos, já que a gente tem esse comportamento adolescente. Qual é o outro comportamento do adolescente? Reunido em bando e fazer pressão no indivíduo. Não é assim que funciona? A galera quer ir pra balada. Aí junta 15. O 16º quer dormir. O que os caras fazem? Faz pressão. Né? Não, como assim? Você não é nosso amigo, não sei o quê. Aí começa aquela pressão natural da juventude. Né? E se ele não for, começa a pressão em cima. Ah, né? Que você, pô, não dá pra contar com você. Isso se transformou nas redes sociais. E aí a tropinha precisa se juntar na causa ao qual eles defendem para atacar alguém. O nome disso é o cancelamento hoje. Mas nada mais é do que uma força, que virou força política, lógico, virou. Mas uma força de um grupinho de mentalidade adolescente, né? Porque o adolescente ele gosta da turma, ele gosta da galera, tem que juntar a turma para poder fazer as coisas. Então assim, quando alguém discorda da opinião da galera, todo mundo vai para cima. E o pior de tudo, talvez a coisa mais estranha, o pior de tudo isso é os que deveriam ser adultos, como políticos, né? E aí políticos num todo, né? Todas as camadas, executivo, legislativo e também o judiciário, começam a olhar como se isso fosse lindo e concordam. Ou seja, me parece que tem alguns adolescentes nesses, ou tem algum, ou o cérebro dessa galera não está funcionando, estão concordando com isto, estão permitindo estas bobagens e batendo palma. Não, tá certo, nós temos que combater. Aí os combates são horrorosos, são mal feitos. Empresas, teve um fato que ocorreu
Eu tô tentando lembrar que caso que foi. Mas talvez, se você lembrar, escreve aqui embaixo o caso, explica pra galera. Foi com a Dell. Eu lembrei agora, por isso que eu não tô pesquisando. Não vou parar o vídeo pra, né, a gravação aqui, pra parar e depois voltar. Não vou fazer isso. A Dell tirou, né, pediu pro Google tirar o patrocínio de um site específico porque um grupo que se formou, né, se eu não me, eu acho que já estava e acho que já era esse grupo chamado Sleeping Giants. Eu quero fazer uma pergunta para você que concorda, né, ou que você que viu. De onde surgiu esse pessoal? O mais engraçado, se eu me reúno com pessoas e mando um recado para a Dell ou para qualquer outra empresa, eles não vão nem dar atenção. Então, quem era esse pessoal para que uma empresa, ao ouvir o que esse pessoal diz, vai lá e tira o patrocínio de uma empresa, de um grupo, de um canal de televisão? Não é estranho que um grupelho de mentalidade adolescente, imaturo, porque isso é maturidade, nós vamos salvar o mundo pedindo para as grandes empresas tirarem o patrocínio, por quê? Porque essas pessoas estão falando que nós não gostamos. É claro que eles não falam assim, eles vão dizer assim, porque eles estão mentindo. Em outras palavras, vamos dizer que é, na frescura de hoje, é fake news. Para mim, usar esse termo é uma frescura. Tá? Eles estão cometendo mentiras, eles estão indo contra. Contra o quê? Contra você? Contra seus amiguinhos? O que vocês estão dizendo realmente é verdade? Então assim, surge um grupo do nada, apoiado, de repente começam os artistas, mal começou, já começam a seguir. Então você começa a achar, espera aí, cara. Né? Depois até se apresentaram dois jovens lá, que eu tenho muita dúvida de que sejam eles realmente, mas se forem, não estão sozinhos. Primeiro, porque não é um negócio que veio do Brasil, ela é uma versão brasileira. Segundo, que não é, pra mim é muito estranho, ela mal chega, ela explode, né, de gente seguindo e artistas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Luciano Huck começou a seguir, tá seguindo, e aí você fala, mas por quê? Mas quem é? E por que as empresas têm que ouvir esse pessoal e não pode me ouvir? Se eu falar assim, não, se eu escrever assim embaixo, empresa, olha, entenda, esse pessoal aí tá louco, esse pessoal não parou para refletir o que tá reclamando. A Dell vai me ouvir igual eu ouvi eles? Então tem alguém muito influente que as pessoas sabem quem é e que não são os que dizem que estão à frente, que tá lá por razões ideológicas. Isso aí é dedutível, isso aí não precisa nem pensar muito. Eu tô pegando porque esse é um tipo de cancelamento que está triturando pessoas na internet. Pessoas que trabalham com rede social, que ganham dinheiro aqui, não é o meu caso. Eu tenho uma profissão, trabalho e tudo mais. Mas, se este canal, mesmo eu tendo a minha profissão, incomodasse alguém, sei lá, este vídeo aqui explodisse, e alguém pegasse e falasse, o Leandro é um problema. Iam fazer pressão na empresa que eu trabalho para a empresa me demitir. Porque iam dizer que eu sou um mentiroso. Mas veja, eles não sabem e não conseguem dizer efetivamente onde está a mentira, se fosse uma mentira. O que eu posso afirmar para você, meu amiguinho, você que entra nesses grupos e entra em campanha de cancelamento a alguém, você está cometendo um pecado do 8º mandamento, porque você está julgando alguém sem provas. Você não tem provas. Você está fazendo um juízo da pessoa.
você está fazendo uma calúnia. E é um pecado gravíssimo, principalmente porque quando você faz essa calúnia a estas pessoas, o que você está fazendo é tentando acabar com a vida delas, porque você não precisa de armas hoje em dia, basta que esta pessoa não receba dinheiro, não consiga mais emprego, seja um pária da sociedade, seja afastado, talvez seja preso, sem sequer ter cometido verdadeiramente um crime. Então, quando isto é feito, você está cometendo o pecado do 8º mandamento. Você está caluniando pessoas. E esse pecado de calúnia é uma mentira. Ah, não, nós temos provas. Okay. Bom, se existem provas, precisa haver uma acusação formal. Não pode haver um tribunal na internet para já dizer o que pode e o que não pode dessa maneira. Até porque nós percebemos que as opiniões, as visões dessas pessoas são completamente anticristãs. Então elas já estão erradas na largada, já errou na largada. Já é muito provável que a mentira esteja nestas pessoas, ao invés de estar em quem está falando. Pode ser que exista algum erro, por exemplo, eu chego aqui e falo, e para explicar, igual eu falei, ó, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a Dell estava envolvida. Mas houve um erro também de quem discordou da Dell ter tirado o patrocínio de um site lá. Qual foi? Porque o pessoal, ao invés de explicar a Dell o que estava acontecendo, fizeram campanha para queimar a Dell. Mas vocês são burro. Mas é burro demais, né? Porque não era para queimar a empresa, era para falar, olha, nós somos cidadãos aqui, igual estes aí que estão criticando, e estamos explicando para você. Vamos explicar porque esse pessoal tá por isso, por isso, por isso, por isso. Então vocês precisam rever, não tirem o patrocínio dessa empresa, não tirem o patrocínio dessa pessoa, porque é simplesmente uma tentativa de difamação. Essas pessoas que estão fazendo isso, na verdade, têm que ser processadas por difamação e calúnia. Olha, é até crime isso daí. Só que inverteu-se. Ah, não é o que eu gosto de ouvir. Então eu calunio, junto com uma tropa, dou um nome bonito, vou numa linha ideológica que agrada a alguns políticos, alguns juízes, alguns artistas. E então eu tenho carta branca para atropelar quem eu quiser. Pecado contra o 8º mandamento. E quem financia isso, tá junto, meu amigo. Então, se você entrou em campanhas de cancelamento, vá se confessar. E diga pro padre. Fala, ó, padre, eu cometi pecado de calúnia. Difamação. Difamei. Né? Fui lá e fiz campanha contra não sei quem. Eu nem sei se é mesmo. É que eu não gosto desta opinião. Diga qual é a opinião disso aqui. É até bom que você fale. Porque é muito provável que você está errado. Porque pelas coisas que eu tenho acompanhado na internet, estes cancelamentos, na grande maioria, as pessoas não sabem porque estão detonando a outra pessoa. As pessoas não sabem o que estão fazendo contra a outra pessoa. A pessoa é difamada, perde todos os patrocínios, é desmonetizada no YouTube, derrubam ela do Facebook, do Instagram, ela fica bloqueada no site. Ela não tem mais AdSense, não tem mais nada. Se ela tinha um emprego, os caras fazem campanha para ela perder o emprego. Porque pensam diferente de mim. Você está trabalhando pela destruição de uma pessoa. Você desrespeita uma pessoa. Você está querendo que ela morra. Não, eu sou contra a pena de morte. Eu não, jamais... Nós fizemos uma campanha aqui pelo bem. E pelo bem você precisa fritar e matar uma pessoa ideologicamente. Então, quer dizer, a pessoa perde o seu direito de ter o seu dinheiro e defender a sua ideia, né? Porque você é a favor da linguagem de expressão, né? As pessoas têm que ter direito de expressão. Mas não estas pessoas que pensam diferente de você. Mas você diz que defende a diversidade. Eu falo, mas que raio de diversidade é essa que só respeita quem gosta de mim? Quem não gosta tá fora. Que lindo, né? É assim que se faz o mundo melhor? Então faz sentido, né? O mundo melhor é só quem pensa igual a você. E quando surgir alguém mais poderoso que você,
e alguma coisa que você gosta, ele não gostar. Aí ele fizer campanha contra você. E isto vai acontecer porque as pessoas não pensam, mesmo as pessoas de mesma linha ideológica não pensam 100% igual. Se vocês querem um exemplo, veja, né, Lenin, Trotsky, Stalin e veja o que aconteceu com Trotsky. Me parece que eles pensavam igual e tinham as mesmas ideias. Alguém chegou à conclusão de que não era bem assim. Então, eles que cancelavam pessoas, aí era fisicamente, tá? Ele foi cancelado. Ele teve que fugir. E fugiu, e fugiu, e fugiu até que chegou um dia que ele cansou de fugir e permitiu que acabassem com a vida dele. Cancelassem ele de vez deste planeta. Mas você acha que, como é uma difamação, é uma calúnia, né? É um juízo de valor, então precisa acabar com a pessoa. Então, tá tudo bem. Não, nós estamos fazendo bem para essa pessoa calar sua boca. Ela tem que calar a boca, ela tem que ficar quieta, ela não pode mais falar e tal. Vocês vivem inventando histórias sobre a Igreja Católica e dizendo que a Inquisição fez isso. E não foi a Inquisição que matou tanta gente, que cancelou tanta gente, né? Que tirou tanta gente do debate, que a igreja ia para o debate com os seus inimigos, com os hereges, que eram católicos, ok? Eles eram católicos, se opunham a algum dogma da igreja, alguma coisa, a igreja ia lá e os enfrentava. Né? E quando surge a Inquisição, na verdade é para defender esse pessoal. Por quê? Porque o povão e os governadores, os reis, o pessoal falava: esse cara aqui tá criando caos social, mata ele. A igreja falou: para com esse negócio, gente. Vocês estão acusando, né? Ah, não, é porque ele tá indo contra a igreja. Ah, ele tá indo contra a igreja? A igreja falou: peraí, vocês estão enganando a gente. Aí criou o tribunal para quê? Para que essas pessoas não fossem condenadas sem prova. O que se faz hoje na internet é isso, é o que aquele povão antes da Inquisição fazia. É o que a Revolução Francesa fez. Né? Começa, não, vamos matar, né? Tem que acabar com o último rei enforcado pela tripa do último padre. Começa assim, daqui a pouco até os revolucionários estavam morrendo. Por quê? Porque um começa a duvidar do outro. Ah, não, acho que ele pensa diferente. Não, então esse aqui é o inimigo. Aí começa. Aí até revolucionário começou a entrar na guilhotina. Por quê? Porque o mundo melhor tá na minha cabeça e é melhor que o dos outros. E o outro acha que o mundo melhor tá na cabeça dele. Então, se ele discorda, porque um torce pro Corinthians, outro torce pro Palmeiras, outro torce pro São Paulo, um tem que sair na mão com o outro para resolver, porque o mundo melhor é só quando tiver o corintiano, é só quando tiver o São Paulino, é só quando tiver o palmeirense, o flamenguista. Eu tô usando o exemplo de time para você entender que existem algumas coisas que vão gerar divergência e o outro vai tentar fritar, queimar, acabar com ele. Então, quando você vê um grupo como esse, bancado, todo mundo batendo palminha, artistas se inscrevendo, é claro que isso tem financiamento de fora, mas é óbvio. Você nunca parou para pensar porque talvez estavam atacando pessoas que você não gosta. Então toma vergonha na cara e pare de entrar nessas campanhas de cancelamento porque você está em pecado gravíssimo. Isso aí vai pro inferno. Não tem outra coisa para falar. Eu não vou ficar poupando palavra. É inferno. Porque tá se criando um inferno na Terra com esse bando de gente chata na internet. E até quem cancela, até quem de vez em quando é cancelado, porque cancela, tá de saco cheio. Não aguenta mais um negócio desse. Mas não dá pra aguentar, não dá pra suportar um negócio desse. É inaceitável. E é claro que tem mentira envolvida. Tem um monte de casos assim. E aí, muita coisa, lógico, tá no catecismo. Eu vou usar o catecismo de São Pio X, que é o melhor catecismo para leigo que tem, junto do Compendium. E aí, o que nos proíbe o 8º mandamento? Não levantar falso testemunho. O cancelamento é falso testemunho. Né? Olha o que ele proíbe: atestar falsidade em juízo,
proíbe detração ou murmuração, calúnia, adulação, juízo e suspeita temerários e todas as espécies de mentiras. Ah, mas Leandro, e quem faz fake news? Se a fake news for confirmada, é pecado. Porque se você tá contando a mentira de alguém, mesmo que essa pessoa seja terrível de ruim, mas se você está inventando a mentira dela, você está em pecado. Então eu não estou aqui defendendo notícia falsa, gente. Eu estou dizendo, mas nós precisamos ter critério. Se alguém está criando notícia falsa, esta pessoa tem de ser, aí sim, corretamente, devidamente denunciada. Mas, na eleição ocorreu um fato para mim muito estranho. Essas brigas de partidos, existe direito de resposta, porque às vezes um partido faz uma acusação mentirosa ao outro e o outro tem o direito de resposta para se defender. A acusação era: o partido ganhou no primeiro turno dentro das cadeias, porque o candidato ele é preferido dos bandidos. E aí mostraram a quantidade de votos que havia tido nas cadeias. Mas o fato é mentiroso? Não, mas foi considerado apto pelo TSE para que tivesse o direito de resposta. A resposta do partido sobre o fato de ter sido mais votado dentro das cadeias não respondeu à crítica. E aí a gente fica numa dúvida. Qual foi a resposta dele? Ah, não, porque não foi mais votado nas cadeias, foi mais votado no Brasil todo. Isto não responde o questionamento. E aí eu fico numa dúvida. Peraí, então eles mentiram ou não? Bom, nós fomos mais votados no Brasil todo. Mas a crítica não era se você foi votado no Brasil todo ou não. O negócio é se você foi mais votado na cadeia, porque os bandidos gostam mais de você do que do outro candidato. Então é isso que tem que ser respondido. O pessoal deu direito de resposta e eles falam assim: não, a gente foi mais votado no Brasil todo. Isso não responde. O que foi comentado é: ele foi mais votado porque os bandidos gostam mais dele. Então deveria ter sido dada uma resposta a partir disso. Fosse uma mentira. Não, ó, nós não fomos mais votados. Poderia ser uma das respostas. Ó, nós temos os números e não foi bem assim. Apesar de ter sido bem votado, foi tão votado quanto o outro. Uma segunda resposta: olha, esse tipo de situação não quer dizer que o candidato A é melhor que o B. É melhor para os bandidos do que para o outro. Isto quer dizer apenas que eles estão pedindo alguma coisa que não era visto pelo outro candidato. Teriam várias respostas, mas a resposta que foi dada não respondeu. E aí a gente fala: ué, mas quem estava mentindo para o TSE dar direito de resposta? Fica confuso, entende? Parece que até quem cuida das eleições já não entende mais o que é verdade e o que é mentira. E aí você fala: ué, quando é que teve a fake news? Eu não sei. O que é detração, murmuração? Detração, murmuração é um pecado que consiste em manifestar sem justos motivos os pecados ou defeitos alheios. É o cancelamento. Tem muita detração. Tem muita murmuração na internet. E aí se acusa a pessoa: aí ele fez isso. Né? Por exemplo, várias vezes, não só essas coisas políticas, mas de um rapaz que às vezes a mulherada tá apoiando alguma moça aí, ela fala: ah, ele me desrespeitou. Então, ninguém nem sabe o que aconteceu, o cara já tá fritado. Ou a mulher, sei lá, ela não gosta de algum tipo de gente, sei lá, não gosta de algum tipo de pessoa. O pessoal já faz uma difamação. Fala: meu Deus do céu, como é que pode? Né? Que perigo. Ah, mas Leandro, isso não acontece no dia a dia. Ninguém bate nessas pessoas, é só na internet. Ah, é? E a mulher? Eu acho que foi na praia isso. Se alguém lembrar da matéria inteira, coloca aqui também. A mulher, que todo mundo olhou pra ela e falou: não, essa mulher faz bruxaria. Oh, cuidado, tudo aqui. A galera se reuniu e espancou a mulher até ela morrer. Você falou: mas como assim? Como é que você pode ser capaz de fazer uma coisa dessa? Então como, né, voltando lá para a Idade Média,
como nas cidades essas maluquices começaram a acontecer, aí ficavam falando para a igreja que era um herege, que era alguém que tinha ido contra a igreja, que eles estavam fazendo pelo bem. A igreja falou, pera aí, não é bem assim não. Nós não vamos deixar vocês ficar matando a galera assim não. E fez o tribunal da Inquisição, para que essas pessoas pudessem se defender. Tinham direito de defesa, tinha advogado, tinha alguém para defendê-las. Ninguém defendia quando era na mão do governo. Que é o sonho molhado. O sonho dessa galera hoje é isso. Nicarágua é o sonho de todo o pessoal que está aí. Olha, é o sonho deles era poder fazer igual. Porque lá ele é o juiz, ele manda prender, ele manda soltar, e é do jeito que ele quer, então ele tira, expulsa e ainda xinga a igreja e fala que a igreja é uma ditadura. A igreja é um problema, é o bispo que faz discurso de ódio. Ele não, ele está para o bem. Parabéns, né, ditador. Não é presidente, mas é um ditador, né? Ai, que bom. E aí o governo brasileiro diz que não vai entrar na resolução junto dos países que estão contra a Nicarágua, porque tem que manter o diálogo. Que diálogo, cara? Que diálogo que você vai ter com esse cara? Vocês precisam explicar. Quando vocês falarem assim, não, nós temos que manter o diálogo. Diálogo do quê? O assunto é, eles estão prendendo gente que não tem culpa. Eles estão expulsando ordens religiosas, tomando suas terras, tomando suas rádios, né, fechando igrejas, proibindo procissões. E vocês querem dialogar o quê? Vocês têm que dizer, não, nós vamos dialogar para resolver o problema então. Porque isso aí virou um problema agora mundial. Porque isso aí é um absurdo. Acabou com a liberdade religiosa naquele país. Não, nós vamos dialogar porque a gente tem bom relacionamento, a gente vai ver se a gente consegue amenizar isso. Se vocês falarem isso, eu concordo. Vamos lutar por isso, para resolver o problema e a igreja voltar a ter liberdade. Porque se hoje é com a igreja católica, poderia ser com outras. Poderia ser com evangélicos, né, com espíritas. Eu não sei quantas religiões tem na Nicarágua. Mas, bom, vocês falaram, não, nós vamos para restaurar a liberdade religiosa que se acabou. Eu vou dar um crédito. Você parece que tem bom contato com eles. Mas não é. É diálogo só para meter pano quente e não se envolver e permitir, porque o sonho de alguns, não estou falando todo mundo, mas alguns no Brasil, na Argentina, em tudo quanto é país aqui da América Latina, era fazer isso. Talvez na Europa também. Que também já acontece no Oriente Médio. Mas lá eles põem para submeter uma religião e as outras calem a boca. Aqui, a religião é o materialismo dessas pessoas. E aí, não, nós vamos dialogar. Valeu. O que é calúnia? Aí, a calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que não tem. Tem gente que acusa outra pessoa, você nem sabe. E é que eu tô falando geral, tá, gente? Cancelamentos gerais. Mas a pessoa falou tal coisa. E você perguntou pra ela o que ela quis dizer com aquilo? Se você não perguntou, você tá indo pela sua cabeça. Eu falei recentemente, eu não lembro agora qual foi. É porque assim, eu vejo tantos desses casos. Porque houve assédio, houve abuso, houve isso. E aí de repente não foi, né? No caso do Neymar lá, no fim das contas parece que não foi. E eu tô falando, eu tô utilizando o termo parece, porque eu não acompanhei as provas, eu não tenho filmagem, eu não estava lá, eu não sou nem a menina, nem o Neymar. Então eu não sei. E ainda que muita coisa se explique, eu não tenho todas as informações. Então parece que todas as acusações, e aí começam questionamento e perde. Johnny Depp. Johnny Depp foi fritado por anos. Ele que fazia o filme lá da Disney, Disney falou, não trabalhamos mais com você. E a outra moça ganhando espaço, ganhando personagem e tudo mais. E agora? Agora ficou feio, né? Porque parece que ele provou mesmo que ele que não tinha culpa e a culpa era dela. Mas vocês acham que a internet... O que vocês acham que a internet, boa parte da internet, mantém o discurso que ele é o problema? Porque ele é homem. Mas como assim, gente? Vocês têm que... Nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar pela humanidade. Todo mundo tem que ficar bem, homens e mulheres. Porque senão o mundo acaba.
Né? Igual matéria hoje falando que o homem é o problema, se não existisse mais homem haveria talvez algum modo científico da mulher. Parem com essa bobagem. Parem de querer brincar de ser Deus. Isso é besteira. E aí começa, que é juízo ou suspeita temerária. É um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento. Olha o cancelamento sendo falado aqui. Só aqui no começo. Aqui, eu nem vou falar, né? Porque mentira, tu conhece. A quem pecou contra o 8º mandamento, basta que se confesse? Não basta que confesse o pecado só. É obrigado a retratar-se de tudo que disse, caluniando o próximo e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou. Como é que essas pessoas que são retiradas aí da internet, que às vezes são processadas sem causa, que perdem seus patrocínios, como é que estes caluniadores vão reparar isso? Isso aí é tão difícil. Eu lembro que o Padre Léo contou uma história da mulher que contou uma fofoca terrível. Terrível. Contra o outro. Se arrependeu. Aí o padre falou, bom, primeira parte, você vai pedir perdão a ele. E depois você vai pegar como reparação, você vai pegar uma galinha, vai tirar todas as penas, vai colocar num saco. Depois você pega esse saco, você vai num local alto e joga, deixa o vento levar. Tá bom, nossa, que difícil. Essa vai ser a reparação, porque você você cometeu um pecado, você caluniou a pessoa, você fez um juízo da pessoa, a pessoa se queimou aí, ó. Tá bom. Até aqui na paróquia ficou mal vista. Eu sei que não era, mas outras pessoas condenaram ela. Ela fez isso, pediu perdão, a pessoa aceitou o perdão. Foi tentando se reestruturar, ela deu, ficou daquele jeito. E aí ela fez aquele negócio, ela falou, depois que você jogar as penas, você volta aqui para a segunda fase da penitência. Tá bom, tirou as penas da galinha, jogou no vento lá, subiu na montanha não, no morro, jogou. Depois voltou para falar com o padre, padre, fiz tudo, tá bom. Agora, qual que é a segunda parte da penitência? Você vai agora pegar todas as penas e colocar de volta na galinha. Mas não dá, padre. Quando eu joguei, o vento levou tudo. E agora, tem como um foi para um lado, um foi para o outro. Nem sei se vou encontrar mais, pode ter sido pisoteado, caiu no barro, foi para... Pois é, isso é o que a sua fofoca faz, o que a calúnia faz, o que o cancelamento faz. Porque depois, quando restaurada a imagem, quando volta ao site, quando o juiz tira o negócio, voltou. Só que você nunca mais vai reparar a imagem da pessoa. Por isso, pense muito bem antes de fazer cancelamento com os outros. E a todos vocês, que Deus os guarde.